A emoção é uma reação imediata ao estímulo emocional competente, isto é, ela está relacionada com alguma coisa que mexe com você, podendo provocar uma sensação agradável ou uma sensação desagradável. Já parou para pensar o que é que está acontecendo dentro de você quando você se apaixona? Quando você sente a angústia de ter o seu coração partido? A alegria de conquistar um objetivo ou a raiva de alguém no trânsito? O que é que está acontecendo dentro do seu cérebro nesse momento? É comum as pessoas dizerem que tem certas coisas na vida que são emocionantes ou que tem alguns sentimentos que são muito importantes. Mas o que de fato significa isso? O que são emoções e sentimentos? Eu gostaria agora que você imaginasse a seguinte situação. Você está numa praia no Caribe, uma praia paradisíaca, é primavera, o sol está agradável e você resolve dar um mergulho. Lá no fundo do mar, mergulhando, vem um cardume de peixes na sua direção. E do meio desse cardume de peixes, de repente, sai um tubarão branco, cara a cara com você. É muito interessante o que acontece no seu cérebro quando ele registra a informação tubarão. Seu cérebro inicia a coordenação de um programa de ações muito complexo que vai recrutar o seu corpo inteiro para uma série de mudanças. Suas pupilas dilatam, sua boca seca, seu estômago altera o seu funcionamento, seu intestino para de peristaltar. Se você estiver com o intestino cheio, você solta. É o famoso caguei de medo. O sangue do seu corpo é redirecionado, os vasos se comprimem e dilatam. O sangue ele é desviado de lugares que agora não são tão importantes, como por exemplo o sistema digestório, e enviando para lugares mais importantes, como por exemplo grandes músculos. É por isso que você sente quando está com medo, aquele frio na barriga. Um outro lugar de onde o sangue é retirado é do rosto. E é por isso que quando você olha uma pessoa com medo, ela geralmente parece pálida, branca. Além disso, o seu cérebro ordena glândulas a secretar hormônios no seu sangue, como a adrenalina e o cortisol, que vão fazer com que aumente a sua frequência cardíaca, fazendo com que o coração bata mais rápido e também aumente a sua eficiência cardíaca, fazendo com que o coração bombeie mais sangue a cada batida. No cérebro, hormônios e neurotransmissores vão ativar circuitarias que vão fazer com que você fique, por exemplo, hipervigilante. Ou seja, você jamais dorme quando tem um tubarão na sua frente. Você também vai ficar hiperfocado num fenômeno que nós chamamos de visão de túnel. Ou seja, não existe déficit de atenção quando tem um tubarão na sua frente. Seu cérebro fica negativamente enviesado, hipersensível a qualquer coisa minimamente negativa e ameaçadora que esteja ao seu redor. E tudo isso que eu descrevi e uma série de outras coisas acontece em menos de meio segundo. Se você compreendeu essa orquestra fisiológica, você entendeu o que é uma emoção. A expressão facial é um ou mais movimentos, expressões dos músculos da face e é sinal de emocionalidade. Vamos a alguns exemplos de expressões faciais. Quando uma pessoa sorri verdadeiramente, isso inclui bochechas levantadas e movimento muscular que levanta os olhos. Quando uma pessoa vê algo que a faz sentir desprezo, ela mantém o lábio esticado e levantado apenas num dos lados do rosto. Quando alguém está sentindo nojo, ela mantém o nariz franzido e o lábio superior levantado. Quando uma pessoa expressa uma reação de medo, ela levanta as sobrancelhas, tendem a levantar as pestanas superiores, as pestanas inferiores se mantêm tensas e o lábio ligeiramente esticado em direção à orelha. Agora, quando uma pessoa expressa tristeza, as pálpebras ficam decaídas, perda de foco nos olhos e canto da boca ligeiramente para baixo. Esses movimentos, geralmente, significam a transmissão de algum estado emocional do indivíduo aos seus observadores. Eles são os principais meios de transmissão de informações sociais entre os seres humanos.
A linguagem corporal é o conjunto de movimentos, posturas ou gestos feitos de forma consciente ou inconsciente, sutil ou explícita, que carrega algum tipo de significação própria no contexto da comunicação interpessoal. Em outras palavras, a linguagem corporal é a transmissão de mensagens ao interlocutor por meio das expressões do corpo. Elas podem ser faciais, posturais, visuais ou gestuais. Duração de um olhar, movimentos de mão, braços cruzados ou descruzados, pernas ou pés inquietos. Durante uma conversa, você pode passar uma linguagem corporal negativa sem perceber. As expressões faciais e os gestos acabam mostrando vários detalhes. Alguns especialistas analisam que quando uma pessoa não está falando a verdade, ela costuma tapar a própria boca. A preocupação com a boca reflete a vontade de impedir que os demais escutem a mentira que será proferida, ou até mesmo o desejo inconsciente de reprimir suas próprias palavras, por elas serem falsas. Lábios comprimidos. Outra linguagem corporal negativa é comprimir os lábios. Esse ato demonstra que a pessoa está tentando evitar dizer o que pensa, ou seja, esconder os lábios revela que não deseja responder algumas perguntas. Olhar desfocado. A linguagem corporal diz muito pelo olhar. Um olhar sem foco ou voltado para cima e para a direita indica confusão. Só porque, ao desviar os olhos, a pessoa busca uma imagem mental, logo demonstra falta de clareza em seu discurso, além de insegurança. Testa contraída. Em uma conversa, se a pessoa enruga a testa, isso não é um bom sinal. Essas linhas horizontais mostram certo nível de tensão, dúvida ou nervosismo, o que é um péssimo sinal de linguagem corporal. A linguagem corporal positiva, por outro lado, serve para transmitir uma mensagem agradável e adequada sobre sua atuação profissional. É um jeito de fortalecer o que você diz e de se conectar com as pessoas de forma correta. Postura neutra. Ao portar-se de maneira neutra, ou seja, transparecendo através de uma postura descansada, com costas retas e mãos ao lado do corpo, é possível transparecer que está aberto para novas propostas e colocações, estimulando o desenvolvimento daquela comunicação. Fala calma e pausada. Manter a tranquilidade na hora de comunicar-se é essencial para demonstrar domínio sobre aquele assunto e, principalmente, credibilidade. Quando aceleramos demais o ritmo de um raciocínio ou adotamos um tom de voz incompatível com o contexto onde estamos nos comunicando, é bem possível que sua colocação não tenha um impacto positivo que deseja. Respiração ritmada e constante. A respiração é um item fundamental para demonstrarmos autoconfiança, além de ser uma ótima terapia para controlar a ansiedade. Olhar nos olhos. Nem sempre é fácil olhar diretamente para os olhos de outra pessoa. Porém, o olhar corajoso é importante para encontrar aceitação, seja sua ou de suas ideias, além de transmitir a impressão de que tem autoridade ao falar sobre o assunto.
Na parte pré-frontal do cérebro, existe uma área mais ou menos do tamanho de uma noz que é responsável pelas nossas emoções, memória e aprendizagem. É a parte que damos o nome de sistema límbico. As nossas emoções estão diretamente ligadas à memória. Córtex pré-frontal. Concentração, empatia, controle emocional e capacidade de julgamento ocorrem aí. Sua baixa atividade resulta em uma pessoa desorganizada e distraída. Lobos temporais, localizados atrás dos olhos, são responsáveis pela estabilidade ou não do humor. Problemas nessa parte podem levar a depressão em grau elevado, raiva e agressividade. Gânglios basais. Rodeiam o sistema límbico e relacionam sentimentos, pensamentos e ações que desempenhamos diante de determinada situação. Essas regiões liberam hormônios que fazem com que observemos as sensações relacionadas às emoções. Sentimentos como amor, por exemplo, fazem o cérebro liberar substâncias que dão a sensação de bem-estar geral. Já a inveja e a tristeza trazem dor e sofrimento, e isso ocorre da mesma forma em qualquer lugar do mundo. As formas de se expressar é que são diferentes em cada cultura. As emoções trazem significados e conexões para a nossa vida. Elas servem como uma forma de comunicação entre as pessoas. As 6 emoções básicas: as emoções agradáveis, amor e alegria, e as emoções desagradáveis, tristeza, raiva, medo e nojo. É comum classificar como emoções ruins e boas. Entretanto, apesar de não ser gostoso sentir, por exemplo, raiva em intensidade muito forte, essa emoção é importantíssima, como todas as outras. Todas elas possuem um papel fundamental para nós.